Privilégio estar aqui com vocês de novo para compartilhar a palavra de Deus, mais uma vez. Algum tempo atrás, o pastor Pedro me pediu para começar uma série expondo algum livro bíblico, né? Nós vamos começar essa nova série hoje, no livro do profeta Ageu. Okay. Como Ageu é um livro curto, são só 2 capítulos, então essa provavelmente vai ser uma série curta também. Mas como eu prego só de vez em quando, então é possível que se estenda aí até o final do ano. Vão ser umas 7 ou 8 mensagens, mais ou menos. Tá? E então o meu desejo, a minha oração é que essa série possa ser uma bênção na sua vida, uma bênção na minha também. Que a gente seja edificado, abençoado pelo Senhor. E espero que pelo menos até o final dessa série você saiba onde é que fica Ageu na sua Bíblia, né? Porque é um profeta menor, aquela parte da Bíblia que a gente nem sabe onde é que fica, né? Então você já pode até olhar no índice aí para achar, que a gente vai ler daqui a pouquinho, tá bom? O assunto que nós vamos tratar, infelizmente, ele é mais comum do que eu gostaria que fosse, né? Nós vamos tratar nessa série um pouquinho sobre essa palavra desânimo. Talvez ela não seja a melhor palavra para descrever aquilo que nós vamos tratar, mas eu vou começar com ela e depois a gente muda, tá bom? Agora, nós não vamos falar de desânimo no sentido geral, qualquer tipo de desânimo. Não é aquele desânimo, eu estou com preguiça de trabalhar, eu estou desanimado para estudar, ou então eu não estou animado para ir na academia ou para acordar cedo. Não é esse tipo de desânimo do qual nós vamos falar, mas é um desânimo específico sobre as coisas relacionadas a Deus. Então, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero servir a Deus e servir ao meu próximo, eu não quero lidar com o pecado na minha própria vida, eu não quero compartilhar minha fé com outras pessoas. Então eu posso estar animado com todo o resto da minha vida. Eu posso estar animado com o meu trabalho, eu posso estar animado com os meus estudos, com a minha família, mas às vezes eu não estou animado, eu não estou com vontade de fazer as coisas relacionadas a Deus. E eu não só não estou com vontade, como eu não faço, como eu realmente não busco a Deus, como eu realmente não pratico as coisas relacionadas a Deus. É sobre isso que a gente vai trabalhar. O que nós podemos fazer a respeito, como nós podemos lidar com isso, como isso pode mudar na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu assisti a alguns vídeos que mostravam o trabalho de um restaurador de antiguidades. Então ele pegava e restaurava aquelas fotos antigas, pinturas antigas, vasos, móveis. Então mostrava como era aquela antiguidade no início, toda estragada, toda se desfazendo. E aí mostrava o trabalho daquele restaurador durante o vídeo. No final mostrava a obra renovada e restaurada. E ela estava parecendo praticamente nova no final daquele trabalho. E eu ficava olhando para aquilo e eu ficava impressionado com a habilidade que aquele homem tinha de restaurar alguma coisa que estava se estragando. E às vezes eu tentava imaginar assim, como é que seria se eu tivesse que fazer isso? Se eu que tivesse que restaurar aquela antiguidade, aquela obra, eu não saberia nem por onde começar. E provavelmente por causa disso eu estragaria totalmente aquela antiguidade. Eu não sei se você é como eu, mas eu nasci sem aquelas habilidades manuais de fazer aqueles trabalhos de reforma, de consertar coisas. Às vezes a gente até pensa assim, não, eu preciso arrumar isso aqui, não vou chamar alguém, eu consigo, eu vou resolver, e aí você tenta resolver e no final você olha assim, devia ter chamado alguém. Ficou pior do que estava antes, né? Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade, não saberia nem por onde começar. Agora, quando nós pensamos em restaurar pessoas, em renovar pessoas que estão desanimadas com relação às coisas de Deus, que elas estão apáticas e indiferentes em relação às coisas que são importantes, como é que nós fazemos isso? Como é que acontece essa restauração, essa renovação na vida de pessoas? Se nós queremos aprender como isso acontece, nós precisamos olhar para aquele que é o grande restaurador e para como ele agiu,
nós precisamos olhar para Deus e observar como Deus fez para restaurar e para renovar o seu povo quando ele estava num momento como esse. E é isso que nós vamos fazer nessa série, começando por hoje. Como começar um processo de restauração e de renovação. Okay? E eu estou falando começar porque o livro de Ageu vai continuar a falar sobre isso, nós vamos ver nas outras mensagens, mas hoje nós vamos ver o primeiro passo que Deus começou a fazer para restaurar o seu povo, para renovar o seu povo. Qual foi o primeiro passo, dentre outros, que serão dados aí ao longo do livro? Tá bom? Aí já pode mudar para o próximo aí, ó. Tem uma fotinho aí que eu achei na internet. Eu não sei se ficou melhor ou pior depois. Pode voltar, por favor. Aí. Só achei na internet, não é o vídeo que eu assistia, né, mas só coloquei para ilustrar a ideia de uma restauração de uma foto antiga, estragada, enfim. Então vamos olhar para aquilo que Deus começou a fazer na vida do seu povo. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, versículos 1 a 4. Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 4. A gente não tem o texto aqui todo completo. Mas diz assim o texto bíblico: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Só até aqui. Deixa eu dar para vocês um pouco de contexto aqui. Vocês sabem que o povo de Israel, na sua história, ele acabou se dividindo em 2 nações. Tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, ele sempre andou longe do Senhor. Todos os seus reis deram as costas para Deus. E aí, então chega o momento em que Deus disciplina o Reino do Norte, mandando ali os assírios, que derrotam o Reino do Norte, e existe então o cativeiro da Síria. Um tempo depois, o Reino do Sul, que é uma variação aí entre pessoas que obedeciam e não. Obrigado. Então, nós tivemos reis que foram fiéis ao Senhor, reis que não foram fiéis. Mas chega um momento em que o próprio Reino do Sul também começa a se afastar cada vez mais do Senhor, até que Deus também os disciplina, mandando ali os babilônios. Os babilônios vão lá e destroem Jerusalém, destroem o templo, matam muitas pessoas e levam o povo para o cativeiro na Babilônia, onde eles ficam por 70 anos. No final desses 70 anos, Deus permite que a nação volte para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, existe uma empolgação inicial, eles ficam animados, porque eles pensam assim, olha, Deus está fazendo algo no nosso meio, Deus está restaurando o seu povo mais uma vez. E aí então existe essa animação por aquilo que eles estavam percebendo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. E aí então, com essa animação inicial, no ano 536 a.C., eles decidem reconstruir o templo que estava completamente em ruínas. E eles chegam a lançar os fundamentos do templo. Você vê isso lá em Esdras capítulo 3. Só que as nações vizinhas não gostaram de ver o povo de Deus se restaurando. Eles não queriam ver o povo de Deus novamente crescendo, se fortalecendo. E aí então eles fizeram de tudo para atrapalhar. Até que eles conseguem realmente fazer com que o povo parasse de construir. E isso acontece no mesmo ano, no ano 536 a.C. Eles param a construção, a reconstrução do templo. Você vê isso lá em Esdras capítulo 4, versículos 23 e 24.
E aí então essa obra de reconstrução do templo, ela fica parada por 16 anos, até o ano 520 a.C. O templo fica em ruínas, completamente abandonado. Agora, no começo eles pararam a construção porque eles foram obrigados. Mas depois o tempo vai passando e aquela proibição se transforma em acomodação. Eles começam a se acomodar com a condição na qual eles estavam. Eles começam a simplesmente, tá tudo bem assim. E eles começam a se tornar indiferentes à condição do templo e deixam o templo em ruínas por 16 anos e aquilo se torna uma negligência da parte deles. E nós sabemos que é uma negligência porque Ageu fala isso, Zacarias fala isso, Esdras fala isso. E Deus precisa falar com o povo para que a situação mudasse. Agora, o que nós precisamos entender é que negligenciar a reconstrução do templo não é simplesmente deixar de lado um prédio, parede, pedra, madeira. É muito mais do que isso. O templo era extremamente significativo para o povo de Deus. Era o local no qual Deus escolheu manifestar a sua presença de maneira especial no meio do seu povo. O templo era o local onde o povo poderia oferecer sacrifícios de comunhão a Deus, onde o povo poderia oferecer os sacrifícios para o perdão dos seus pecados, era lá no templo. Então, negligenciar a reconstrução do templo era negligenciar o relacionamento com Deus. Negligenciar a reconstrução do templo era negligenciar a adoração a Deus, a comunhão com Deus. E então eles se tornaram indiferentes com relação às coisas do Senhor. Eles se acomodaram com aquela condição na qual eles estavam. Eles se acomodaram em negligenciar a Deus e a comunhão com o Senhor. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a situação do povo naquele momento não é tão diferente daquilo que muitas vezes acontece conosco. É muito fácil nós também começarmos a negligenciar, a sermos indiferentes em relação às coisas de Deus. É muito fácil nós começarmos a negligenciar a nossa vida diária de devocional, de leitura da palavra de Deus. É muito fácil nós começarmos a negligenciar a nossa vida de oração. É muito fácil nós começarmos a ser indiferentes em relação à nossa vida de santificação, em lidar com o pecado na nossa vida. É muito fácil nós começarmos a negligenciar a nossa vida de compartilhar a nossa fé, a nossa vida de evangelismo. É muito fácil nós nos acomodarmos com a nossa vida de serviço, de amor a Deus e ao próximo. E nós simplesmente, tá bom assim, e nos tornamos indiferentes em relação a essas coisas, e nos tornamos acomodados, e não fazemos aquilo que devemos, não buscamos a comunhão com Deus como deveríamos. O que fazer quando isso se torna uma realidade na vida do crente? Se nós queremos entender o que fazer, nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez com a nação de Israel, com o povo de Judá aqui nesse momento. Deus começa o processo de renovação do seu povo através da confrontação. E aqui isso pode mostrar para nós que talvez a palavra desânimo não seja a melhor palavra para descrever o que estava acontecendo aqui. Porque na Bíblia, quando as pessoas estão desanimadas, Deus encoraja. Agora, quando o povo estava nessa situação, Deus começa com confrontação. O encorajamento vem depois, mas ele começa tudo com confrontação. E isso mostra para nós que não é só um desânimo, é uma indiferença pecaminosa que tomou conta do coração das pessoas, é uma negligência pecaminosa que tomou conta do coração delas. E por isso Deus começa chamando a atenção, confrontando o povo de Deus. E essa confrontação, desses 4 primeiros versículos que nós acabamos de ler, ela aborda 3 áreas que eu queria ver com vocês nessa manhã. A primeira delas, o texto começa com Deus confrontando aqueles que influenciam
O versículo 1 vai dizer assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo... Então perceba que a palavra do Senhor, ela veio por meio do profeta Ageu, mas ela não é inicialmente dirigida a todo o povo. No início, ela é dirigida a duas pessoas, Zorobabel e Josué. E ela é dirigida a essas duas pessoas porque eles eram líderes da nação de Israel, eram pessoas que tomavam as decisões, eram pessoas que influenciavam o povo. Então Deus, ele começa esse processo se dirigindo a essas pessoas. Aqueles que eram a autoridade nas principais áreas da vida do povo, a área civil, política e a área religiosa. Eram pessoas que tomavam as decisões e influenciavam em cada uma dessas áreas. E aí a palavra é dirigida a Zorobabel, que é o governador de Judá. Naquela época eles não tinham um rei, então ele era a autoridade ali naquele momento. E é dirigida a Josué, o sumo sacerdote, que era a autoridade religiosa naquele momento. E é interessante que Deus, ele se dirige para essas pessoas, e nós vemos que Deus sabia exatamente o que estava fazendo, porque todo o processo de renovação no povo começou com esses dois. Se você olhar lá para Esdras, eu tenho o texto projetado aqui, Esdras 5, versículos 1 e 2, que tem um texto narrativo que descreve o que aconteceu naquele momento. O texto diz ali o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, que é uma variação de Josué, mas é a mesma pessoa, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então, olha só, o texto diz: Ageu e Zacarias profetizaram. O mesmo Ageu, do livro do profeta Ageu que nós lemos, ele profetiza para a nação. E aí, então, o que acontece? Zorobabel e Jesua, ou Josué, como fruto dessa profecia, eles se movem e eles começam a reconstruir o templo. Eles saem daquela negligência na qual eles estavam, eles saem daquela indiferença em relação às coisas de Deus e eles começam a trabalhar. E o texto termina dizendo: e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Ou seja, o próprio Ageu e Zacarias, provavelmente eles arregaçaram as mangas, colocaram a mão na massa e começaram a trabalhar junto. E como fruto da iniciativa desses líderes, se você continuar lendo, você vê que o povo responde a isso e eles começam a trabalhar também. Eles param aquela negligência, aquelas indiferenças nas quais eles estavam vivendo, e eles começam agora a reconstruir o templo, a priorizar o templo e o relacionamento com Deus. Então todo o processo de renovação começa a partir desses líderes, a partir dessas pessoas que influenciam. E é por isso que Ageu começa dizendo a sua palavra profética para esses dois homens. É interessante quando nós olhamos tanto para a história como para as escrituras e nós vemos o quanto líderes podem influenciar pessoas. Quando você olha, por exemplo, para a nação de Israel, você vê que quando o rei andava no caminho do Senhor, o povo andava também. Quando o rei não andava nos caminhos do Senhor, o povo também se desviava. É claro que isso não quer dizer que quando o rei era bom, todos os indivíduos do povo também amavam ao Senhor. Mas eles obedeciam, eles seguiam a direção apontada pelo rei, e isso é uma influência. Eu não sou nenhum missiólogo, nenhum expert aí em tribos indígenas, né? Mas eu já ouvi muitas histórias de missionários
que começam a pregar o evangelho em tribos indígenas e eles passam ali, às vezes, anos e os frutos são poucos, até que o pajé ou o cacique se convertem e aí então parece que toda a tribo vai junto. É claro que isso não quer dizer que por causa da decisão do pajé as outras pessoas também se converteram de coração, todas elas, né? Mas a ideia é de que eles seguem, eles são influenciados pelos seus líderes, isso é real. Isso acontece. Então, por isso, Deus ele começa esse processo de renovação através dos líderes. Agora, eu creio que muitos de nós aqui também têm alguma esfera na qual nós temos algum tipo de liderança, algum tipo de influência sobre outras pessoas. Pode ser que seja aqui na igreja, você seja líder aqui. Pode ser que seja na sua família. Pode ser que seja no seu trabalho, pode ser que seja na sociedade, na sua escola, enfim. Talvez você tenha alguma posição de liderança e Deus pode usar isso para influenciar outras pessoas. Quando você, ouvindo o chamado de Deus, responde e começa a priorizar as coisas do Senhor, o seu exemplo pode ser usado por Deus para influenciar outras pessoas a também fazer a mesma coisa. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas desanimadas, indiferentes com relação às coisas do Senhor, mudem. Quando elas olham para o seu exemplo e elas podem ser impactadas por você. Mas uma outra coisa que nós podemos fazer também é orar pelos nossos líderes. Orar para que Deus use a vida deles para também motivar e encorajar outras pessoas a serem diferentes. Para que Deus desperte no coração dos nossos líderes esse amor, essa prioridade pelo Senhor, e a vida desses líderes possa ser usado para influenciar, impactar e encorajar outros a fazer o mesmo. Agora, mesmo que você não tenha uma posição de liderança, certamente você tem algum tipo de influência sobre outras pessoas à sua volta, através da sua vida, do seu relacionamento. E se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra, é que Deus ele é campeão em usar pessoas que são pequenas, que às vezes não são grandes aos olhos do mundo, usar essas pessoas para fazer grandes coisas na vida de outras pessoas. E mesmo que você não tenha, então, essa posição de liderança, Deus pode usar você, o seu exemplo, o seu amor por Deus, para impactar outras pessoas e encorajá-las também a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Agora, a segunda área de confrontação que o texto nos mostra, Deus ele começa esse processo de renovação confrontando o engano no meio do povo. Versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o que está acontecendo? O povo se acomodou, o povo deixou de buscar ao Senhor, e eles usaram uma desculpa para justificar a negligência deles. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que eles foram obrigados a parar, eu já mencionei isso. Pode passar o próximo aí, por favor. Lá em Esdras, capítulo 4, versículos 23 e 24, mostram o que aconteceu. Por que eles pararam de reconstruir o templo? O texto diz assim: lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então o texto diz: forçaram os judeus a parar a obra. Eles foram obrigados a parar a reconstrução do templo no ano 536 a.C. Não é que eles não quiseram, eles foram obrigados a parar. Agora o problema é que o tempo vai passando, 16 anos se passam, e aquilo que antes era uma obrigação se transforma numa acomodação. Eles começam tá tudo bem assim, é assim mesmo, fazer o quê? Né?
E eles então se tornam negligentes em relação ao templo e o relacionamento com Deus. E aí então, para justificar isso para eles mesmos, eles usam uma desculpa. Não chegou a hora de reconstruir o templo do Senhor. A gente é campeão em fazer isso. Nós desobedecemos a Deus, não fazemos o que deveríamos, mas para a gente não se sentir tão mal assim conosco mesmo, nós inventamos uma desculpa para que a gente não se sinta tão mal assim. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele engana. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele nos engana. Romanos 7,11 diz assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado faz isso, ele nos engana. E aqui, o que o texto está dizendo de Ageu é que eles estavam se enganando. Eles estavam dizendo para si mesmos: olha, não chegou a hora da gente reconstruir o templo. Não é o momento. Para que eles não se sentissem tão maus consigo mesmos. Mas Ageu, Zacarias e o próprio livro de Esdras mostra: não é esse o problema. O problema é vocês estão sendo negligentes com Deus. Vocês estão sendo indiferentes com as coisas do Senhor. E por isso, então, Ageu ele vai confrontar esse engano. Olha, vocês estão dizendo isso para vocês mesmos, mas isso não é verdade. Isso é um engano, isso é uma mentira. E então eu preciso pensar. Se eu estou sendo indiferente, negligente com as coisas de Deus, qual será que é a mentira que eu estou contando para mim mesmo para fazer isso? Será que eu estou pensando: não é a hora de eu compartilhar a minha fé com as outras pessoas? Na verdade, eu não sei nem como fazer isso, eu não tenho o dom do evangelismo, eu não sou capaz, como o pastor é. Não é a hora de abandonar o pecado na minha vida, né? Quando eu for mais velho, eu penso em lidar com essa área da minha vida. Hoje não. Hoje está muito cedo para fazer esse tipo de coisa. Eu não vou na igreja, mas olha só, eu sou a igreja. Já ouviu essa, né? Eu sou a igreja, então eu não preciso estar lá no meio das pessoas. Eu em casa, eu sou a igreja. Não, isso é mentira também. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é sempre uma coletividade dos santos. Mas as pessoas vão dizer, para se não sentirem tão mal por não virem à igreja: eu sou a igreja, então eu estou bem com Deus onde eu estiver. Agora é hora de curtir a minha vida, agora é hora de focar em ganhar dinheiro, em progredir na minha carreira. Então eu não tenho tempo para essas coisas, porque eu tenho outras prioridades. Qual é, talvez, o engano que nós contamos para nós mesmos? Deus está confrontando aquele engano, mostrando para eles: olha, o que vocês estão dizendo como justificativa para não reconstruir o templo é uma mentira. E nós precisamos também, se queremos iniciar esse processo de renovação, sermos confrontados com a verdade. Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, sermos confrontados com ela para que ela derrube uma a uma as mentiras que nós levantamos no nosso coração. Não é à toa que Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2, né, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É a palavra de Deus, ela vem e ela muda a nossa maneira de pensar. E uma maneira dela fazer isso é derrubando as mentiras e os enganos que nós contamos para nós mesmos. E a terceira área de confrontação que o texto nos mostra, nós vemos Deus ele iniciando esse processo de renovação no meio do seu povo, confrontando o egoísmo no meio do povo. Versículos 3 e 4 diz ali o seguinte: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que Deus está fazendo aqui é confrontando o egoísmo deles.
Porque o que eles estavam fazendo? Eles negligenciaram a reconstrução do templo por 16 anos. Agora, nesse tempo, eles não ficaram simplesmente parados, esperando. Eles começaram a viver a própria vida. Eles começaram a reconstruir as suas casas. Mas eles fizeram mais do que isso. Eles começaram a construir casas de fino acabamento, casas luxuosas para si mesmos, enquanto o templo estava em ruínas. Agora, o problema aqui não é que você não pode ter uma casa bonita, né? Você pode. O problema é quando você prioriza algumas coisas e negligencia aquilo que tem relação com Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Eles começaram a buscar os seus próprios interesses, as coisas que dizem respeito a si mesmos, enquanto eles deixavam de lado a Deus. E Deus está confrontando aquele egoísmo, está confrontando aquele pensamento que eles estavam tendo somente em si mesmos, somente naquilo que lhes beneficiava, enquanto a comunhão com o Senhor estava prejudicada. Quando nós somos negligentes com as coisas de Deus, normalmente é porque nós estamos priorizando outras coisas, coisas que nós preferimos, ao invés das coisas de Deus. Isso é natural. Então, se eu digo assim, eu não tenho tempo para ler a minha Bíblia, ter o meu tempo devocional com Deus, não é que eu não tenho tempo, né? É que eu escolhi priorizar outras coisas que eu prefiro. Eu escolhi priorizar, sei lá, talvez eu acordo e fico lá meia hora só olhando os vídeos no Instagram, sei lá. Ou então eu acordo e eu preciso correr para o trabalho, eu estou priorizando outras coisas. Eu escolhi dar atenção para outras coisas e dizer não para as coisas de Deus. Quando eu não compartilho a minha fé com outras pessoas, eu também escolhi outras coisas, eu escolhi priorizar outras coisas. Talvez eu esteja priorizando a preservação da minha imagem. Aí eu não vou compartilhar da minha fé com outras, porque eles vão achar que eu sou um esquisitão, né? Um fanático religioso. Então, para que eu vou me indispor com os meus colegas no trabalho, com os meus vizinhos? Não, eu vou optar pela minha autopreservação, ao invés de optar pela obediência a Deus. Quando nós decidimos não lidar com o pecado na nossa própria vida, nós também estamos fazendo uma escolha. Porque santificação não é algo fácil. A salvação é pela graça. Mas a transformação de vida exige uma busca, exige fazer alguma coisa a respeito da minha vida. E às vezes eu não quero fazer isso porque, sejamos bem realistas, né? Às vezes o pecado me dá prazer e eu não quero abrir mão desse prazer. Às vezes ele me dá algum tipo de contentamento e eu não quero abrir mão disso. Ou então, fazer uma mudança vai dar muito trabalho e eu não quero ter esse trabalho todo. Então, deixa do jeito que está. Vamos seguindo a vida um dia após o outro. E aí eu vou adiando lidar com certas áreas da minha vida para depois, e passa ano, 10, 20, 30 anos, e eu não lido com o pecado na minha própria vida. Isso acontece porque eu estou escolhendo priorizar os meus próprios interesses. E é por isso que nós vemos aqui Deus, através do profeta Ageu, confrontando esse tipo de atitude na vida do povo. Vocês estão sendo negligentes comigo, com Deus, porque vocês escolheram priorizar as suas coisas. É isso que ele está dizendo. E é exatamente, apesar de séculos de diferença entre eles e nós, a realidade também é a mesma para nós hoje. Nós também nos tornamos negligentes com as coisas do Senhor, porque nós escolhemos priorizar aquilo que nós queremos. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades que eu percebo na vida de muitos cristãos, né, é justamente esse comodismo, essa indiferença que nós temos em relação às coisas do Senhor. Essa apatia, esse desânimo que eu prefiro
trocar por indiferença, por negligência com as coisas de Deus. Ah, tá tudo bem desse jeito. Deixa os outros fazerem isso, porque eles são melhores do que eu. Ah, isso é responsabilidade do pastor, não minha. E aí nós simplesmente não fazemos o que Deus espera de nós. E aí então como é que nós podemos mudar isso? Olhando para aquilo que Deus fez, para iniciar uma mudança na vida da nação de Judá. Então Deus começa nos mostrando, né, pessoas que influenciam outras à mudança. Nós podemos ser pessoas assim, que influenciam e que encorajam outras a priorizar as coisas de Deus. Agora, o que eu preciso entender é que eu não sou capaz, por mim mesmo, de fazer isso, então, ore. Dobre o seu joelho diante do Senhor e clame a Deus: Senhor, me ajuda a amar o Senhor, a priorizar as tuas coisas, de tal forma que isso possa contagiar outros a também fazer o mesmo. Nós vimos também que o engano também nos prende nessa acomodação. Então nós precisamos ser confrontados com a palavra e com a verdade. Então, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades que essa igreja tem, que são tantas, né, de ensino da palavra de Deus, para que você possa, uma a uma, riscando as mentiras nas quais você tem se escondido, eu também. E por último, aquilo que nos mantém nessa indiferença é o nosso egoísmo. Nós precisamos então do amor. Nós precisamos pensar menos em nós mesmos e mais em Deus e no próximo. E aí nós precisamos do amor de Cristo, né? 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só consigo amar porque antes eu fui amado por Deus por meio de Cristo Jesus. Então eu preciso voltar a minha atenção para o Evangelho, porque o Evangelho me lembra que eu sou um pecador, mas que mesmo assim Deus me amou e Ele mandou o seu Filho e Ele morreu na cruz por mim, mesmo assim eu merecer isso. E aí Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, né, para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para Ele. Então olhe para o Evangelho, porque no Evangelho você vê a grande declaração e demonstração de amor de Deus por mim e por você, e que isso encoraje a nós a sermos menos egoístas e amarmos mais ao Senhor. Uma coisa que eu sempre achava fantástico naqueles vídeos que eu falei no início, né, do trabalho do restaurador, é que o início mostrava a obra de arte estragada, né, se desfazendo, e no final do vídeo mostrava ela renovada. E era sempre algo fantástico, né? Você vê a obra renovada e fala: uau, que coisa fantástica que aconteceu aqui, né? E a boa notícia disso tudo que nós estamos falando aqui é que Deus pode nos tornar essa obra renovada, né? De tal forma que as pessoas olhem para nós e falem assim: uau, né? E aí essa oportunidade para você dizer assim: olha, eu não tenho nada especial em mim mesmo, se eu sou assim hoje é porque Cristo me transformou, Ele fez uma obra de renovação em mim. E aí você aponta para Cristo, aponta para o Evangelho e aponta para a graça de Deus. Ele pode nos tornar obras assim, que glorificam a Ele, que mostram ao mundo à nossa volta o poder, a graça, a misericórdia daquilo que Deus pode fazer em nós. E se você é uma pessoa que não está passando por essa indiferença, se você é uma pessoa que está comprometida com o Senhor, que você seja então aquele que com o seu exemplo vai encorajar outros e vai ajudar outros a saírem dessa indiferença com as coisas de Deus. Para que sejamos uma igreja então que glorifica o nome do Senhor, que mostra o grande poder transformador dele operando em nós, para que ele seja visto em nossas vidas. Amém? Quero orar para que Deus nos ajude nisso. Pai querido, nós somos muito gratos pela tua palavra e por aquilo que ela nos ensina. Muito obrigado a Deus, porque assim como aconteceu com Judá naquele período, nós não estamos isentos de nos tornarmos indiferentes, acomodados em relação às coisas do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, assim como o Senhor operou na vida do teu povo naquele momento, que o Senhor também continue operando em nós, renovando, Senhor, as nossas vidas, para que possamos
priorizar o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, acima de todas as coisas, ó Deus. Possamos derrubar qualquer engano, todo o egoísmo, toda a indiferença que às vezes nos afasta das coisas do Senhor. E que possamos, ó Deus, ser demonstrações da Tua graça, que as pessoas possam ver o Senhor agindo em nós. E assim o Senhor seja exaltado através de nossas vidas. Eu peço isso pela minha vida, eu preciso do Senhor para isso, e também pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a viver assim para a glória do Senhor. É a nossa oração que fazemos, gratos a Deus, no nome de Jesus. Amém.